Estamos ao vivo. Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao Aulas Abertas em Agroecologia. Aulas Abertas de hoje traz a professora Miriam Nobre, coordenadora da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, para nos falar sobre a economia feminista. Miriam hoje vai nos apresentar o tema da economia feminista, seus princípios, história, organização e práticas no Brasil. Vai nos falar das interfaces entre a economia feminista e a agroecologia e também do trabalho que a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, desenvolve no país. Miriam Nobre é agrônoma, mestre pelo Programa de Estudos e Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenadora da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, coordenadora do GT de Mulheres da ANA, Associação Nacional de Agroecologia, e militante da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Quero agradecer a todas e todos que estão presentes, informar que o nosso chat está aberto para suas perguntas, saudações e felicitações à professora Miriam, que serão respondidas ao final da sua apresentação. Quero, por fim, imensamente agradecer a presença da professora Miriam Nobre aqui conosco hoje. Miriam, te passo a palavra, uma honra, uma alegria ter a sua presença aqui conosco hoje no Aulas Abertas em Agroecologia. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada de ter me convidado para estar aqui com vocês. Assim, eu estou chegando aqui na frente do computador, lendo as notícias, né? Fiquei sabendo agora do assassinato de uma companheira da Tainara, lá em Governador Valadares. Assim, é uma coisa que corta nosso coração, né? Assim, a véspera de um dia de luta do povo negro, a gente tem uma companheira lutadora assassinada, assim, é um choque, né? Mas eu acho que esse tema aqui que a gente vai trabalhar hoje é um tema da gente entender essa realidade tão dura que a gente está vivendo, mas também as alternativas que a gente está construindo sempre. Então eu acho que vai ser um jeito bom de lidar com essa notícia. E, bom, eu não sou coordenadora do GT, eu faço parte da coordenação. Acho que todos os processos que a gente está envolvido são bastante coletivos, então para isso ficar bem evidente para todo mundo, eu pedi para o Gastão generosamente compartilhar um vídeo aí que traz um pouco das imagens das coisas que eu vou comentar com vocês, assim, é tipo a nossa mística digital de abertura. Desculpe aqui a minha falha, vamos ao vídeo.
Essas fotos é só um jeito de não me deixar sozinha aqui nessa aula, né, porque traz o lugar, né, de onde eu aprendo muito, que é esse território do Vale do Ribeira, que é um território de montanhas e de floresta, né, de mata atlântica. Existe essa mata atlântica toda lá, porque tem comunidades tradicionais vivendo lá, comunidades quilombolas, indígenas e agricultoras familiares, né, de agricultoras camponesas ou caipiras, como dizia o Antônio Cândido. Também porque traz comida boa, não sei se vocês repararam num cará mandioca enorme que tinha lá, a gente fica cada vez mais admirada quando a gente vê os tamanhos dos cará mandioca que as mulheres colhem, mas também a comida processada por elas, né, numa farinha de milho, um café bom de tomar, assim. Muitas mulheres de muitos jeitos e também na construção de movimento e também na memória, né, nessa memória que a gente constrói. A gente constrói a memória do movimento feminista na agroecologia muito na forma de rio, por isso que acho que eu termino com essas águas aí, com esse rio, aquela imagem final é um rio que a gente construiu, o rio da vida, da história do movimento agroecológico aqui no Brasil. E é daí então que eu estou chegando, sendo parte da SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização não governamental situada aqui em São Paulo, mas a gente tem uma atuação aí em território do Vale do Ribeira, mas também em São Paulo, nacional, internacional. E eu fiquei pensando assim, partindo da história da SOF, de talvez contar para vocês um pouquinho, partir desse lugar do Vale do Ribeira, da experiência que a gente tem lá, dos aprendizados que a gente tem lá, para depois amarrar um pouco com esses conceitos da economia feminista. Então, vou começar pela história, contando casos, igual feminista, gosta muito de contar casos. A gente chegou lá no Vale do Ribeira porque a gente, como parte do movimento agroecológico, a gente estava construindo essa política pública aí nos primeiro ano do primeiro mandato do governo Lula, né, governo popular aqui no Brasil, e a gente, como parte do movimento agroecológico, estavam construindo essa política. Então, a gente vinha com a nossa experiência de movimento, de pensar um processo de construção conjunta do conhecimento agroecológico, no diálogo com o que era essa política institucionalizada de ATER, né, de assistência técnica e extensão rural. Então, é dessa síntese aí, a gente, naquele momento, construiu uma proposta de uma ATER, assistência técnica e extensão rural, de base agroecológica para mulheres, voltada para mulheres. A gente ajudou a construir essa política, e aí, quando teve uma chamada pública aqui para o estado de São Paulo, que era situada no território do Vale do Ribeira, a gente topou o desafio e começamos a trabalhar lá. A gente atuou naquele período aí com 240 mulheres na região, e muitas dessas mulheres, 70 mulheres dessas, estavam situadas no município da Barra do Turvo. Essa política, quando ela foi, ela foi acabada, né, quando teve o golpe que destituiu a presidenta Dilma, e a gente então interrompeu, né, o desenvolvimento dessa ação, mas eu me lembro sempre de uma quilombola que tem lá, Dona Isaíra, que é uma das matriarcas lá de um dos quilombos da Barra do Turvo, que um dia ela chegou para mim, assim, a gente não tinha nem tomado café ainda estava meio acordando, meio entre um mundo e outro, o mundo do sonho e o mundo daqui, e ela me perguntou bem séria, assim, sabe, ela me perguntou: "Miriam, esse negócio de vocês é trabalho ou é compromisso?" E eu falei: "Nossa, Dona Isaíra, se eu tinha alguma dúvida que era compromisso, agora eu sei que é, né". Então, eu falei: "Não, então a gente vai buscar maneiras de continuar atuando aqui, principalmente concentrada aqui na região da Barra do Turvo". E aí a gente nas nossas alianças, né, com o movimento feminista internacional, encontramos a parceria de um movimento lá na Suíça que continua apoiando o nosso trabalho na Barra do Turvo. E aí lá a gente organizou a nossa atuação, pensando na questão das práticas agroecológicas, mas também na comercialização, no fortalecimento da organização das mulheres e cada vez mais também
na luta das mulheres pela defesa dos seus territórios, dos seus modos de vida. É quase como se a gente tivesse 4 pés aí para manter a nossa atuação ali naquele município. Essa questão da comercialização chegou logo de início, assim, elas colocaram pra gente, assim, que elas tinham um desafio, que elas tinham vontade de comercializar os seus produtos e não conseguiam, né. Até naquela época tinha a política pública do PAA e do PNAE, mas, não sei se vocês sabem, né, o limite que o PAA, eh, que uma unidade familiar pode utilizar do PAA é pouco, né, acho que é 14.000 por ano agora, né, na época era mais ou menos equivalente. Então, rapidamente isso se acaba, e elas tinham vontade, assim, de não só contribuir para a renda da família, mas também de ter uma renda própria. Então elas colocaram esse desafio pra gente, e é isso que eu vou contar um pouco, porque é um exercício de como a gente pratica a economia feminista. Mas também a gente pensando que essa comercialização, ela tinha que ver num sentido, vou copiar uma frase de uma companheira, uma agricultora lá da Paraíba, que ela fala que não é, vender galinha caipira para comprar frango de granja, né, quer dizer, não é uma ideia de você fazer uma comercialização que te permite aceder uma renda, mas que você, não garante a qualidade da sua alimentação, que afeta a qualidade da alimentação da família e da comunidade. Então a gente continua atuando lá e fortalecendo os grupos nos bairros, os grupos nos quilombos, né, porque lá também são realidades muito diversas, assim, nesse município da Barra do Turvo, só um município do Vale do Ribeira, que é o último município lá, quase chegando no Paraná, a gente tem os bairros que ficam na BR, que são agricultoras, muitas delas que tiveram sua trajetória como agricultora interrompida por alguma fase da vida, assim, de ser agricultora, ter ido trabalhar na cidade e aí ter construído, a partir do trabalho na cidade, condições para voltar a trabalhar no campo. Nessa BR, muitas agricultoras também já estavam trabalhando assim com base na agricultura, das tecnologias aí da Revolução Verde, né? Não totalmente, porque também essa coisa de usar adubo químico e pesticida e tudo isso é caro também, então elas não eram totalmente assim, mas tinha uma certa estavam um pouco pegas por esse modelo, né. Daí a gente entrando na estrada que vai na direção da Barra do Turvo, tem os quilombos, tem vários quilombos ali naquela região, que aí tem uma forma diferente de utilizar a terra, né, que olham para a terra como um comum, que já tinham experiências de agrofloresta, organizadas, sistematizadas até pela atuação de uma cooperativa que tem lá, que é a Coopera Floresta, mas como elas próprias, as quilombolas contam, essa agrofloresta, na verdade, é o resgate dos quintais, dos pomares que elas já faziam, né, esse jeito de plantar misturado, como elas contam. E aí, entrando lá para o fundo, né, do município, a gente encontrou com mulheres que vivendo em muito pouca terra, na verdade, em bairros rurais que acabavam funcionando como uma reserva de força de trabalho, bem sexuada, assim, os homens para o trabalho na fazenda, as mulheres para o trabalho doméstico, assim, então uma condição de reprodução da vida bem difícil. E chegando mais lá no fim ainda, mulheres também agricultoras, familiares, assim, que já estavam ali naquela região há bastante tempo. Até é interessante eu falar desse jeito, assim, porque eu estou organizando o meu pensamento pelas estradas que foram cortadas, mas um dia eu descobri que esse último bairro que tem lá é vizinho do Quilombo, tem um morro aqui, se a gente atravessar o morro a pé, é bem perto. A questão é como as estradas se organizam, que não é necessariamente para facilitar a relação entre as pessoas, e nem para circular a mercadoria, né, das agricultoras familiares tradicionais, mas mais pensando em modelos de desenvolvimento, muitas vezes estruturados desde o governo estadual aqui, que tem uma visão de que aquela região do Vale do Ribeira é uma região pobre, né, de baixo desenvolvimento humano e que necessita de desenvolvimento, e esse desenvolvimento muitas vezes vem com um produto único, um produto estrela, um produto carro-chefe, e que toda a infraestrutura do município se organiza em relação a isso. E aí a gente chegando e fortalecendo os grupos e nos relacionando com elas, a gente foi também tecendo a relação entre os grupos, né.
Então, quando a gente chegou lá, né, fazendo a Terra, assim, a gente sentia a dificuldade das mulheres, inclusive, de ter tempo para conversar com a gente. Então a gente começou fazendo a Terra, assim, para conseguir conversar com as mulheres, a gente tinha que pendurar a roupa junto, tinha que preparar almoço junto, tinha que se envolver no trabalho doméstico delas, assim, porque era um trabalho permanente e contínuo, né. E aí a gente foi construindo com elas, né, a possibilidade delas se liberarem no tempo para primeiro sentar com a gente e conversar e tomar um café, e depois conseguir sair, ir para uma reunião, ficar numa reunião, até chegar no ponto de viajar. Agora quando elas contam muito, assim, do que elas gostam desse processo, é de ter tido a possibilidade de viajar, ter tido a possibilidade de, ficar um tempo voltadas para si, né, para estudar, para conhecer, para debater, e para se divertir, participar de festa e coisa boa também. Acho que até lá naquelas imagens também tinha um pouquinho de festa. Acho que esse até há pouco devia ter mais. Mas bem, aí a gente acabou essa rede foi se constituindo e essa rede tem um ponto de união importante, que é essa questão da comercialização, mas também da organização do trabalho entre elas. Elas começaram, se organizaram em 2016, e aí depois, passado uns anos, que elas finalmente escolheram o seu nome. Foi, assim, difícil batizar, mas elas escolheram o nome de Rama, Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras, e como elas contam, é uma rama de batata doce, não é qualquer rama. É uma rama de batata doce, porque enreda sim, porque espalha, por muitas razões. Nessa rama participam 10 grupos de agricultoras lá desses quilombos e bairros rurais que tem lá na Barra do Turvo, tem mais ou menos umas 70 mulheres que participam. Lá na rama, a gente aprendeu muitas coisas, inclusive a gente tem um vídeo, depois eu vou me lembrar de colocar aqui o link, que a gente chama Economia Feminista Aprendendo com as Agricultoras. Eu queria destacar aqui alguns aprendizados que eu vou sempre tendo com elas, para depois a gente voltar a falar deles aí na relação com conceitos da economia feminista. Primeira coisa é o manejo que elas fazem, assim, que é realmente muito, eu acho muito impressionante, assim. Quanto mais elas, e é uma coisa que eu acho interessante, assim, como que aquelas mulheres que têm arranjos familiares, assim, seja na relação com o seu companheiro, ou que elas não vivem com o companheiro, que elas moram com outras mulheres, parentes e tal, quanto mais elas têm a possibilidade de exercitar o jeito delas de manejar a terra, mais coisas interessantes e criativas a gente encontra. E aí, então, a gente encontra uma coisa muito interessante, assim, de lidar com a diversidade, né, então, o quintal delas é uma coisa muito diversa, assim, é onde realmente, assim, você vê uma planta do lado da outra, assim, e com uma sabedoria muito grande, assim, de combinar sistemas radiculares, diferentes, a arquitetura das folhas diferentes, para que aquelas plantas possam estar ali, uma do lado das outras. E, inclusive, porque a Vanilda, que eu sempre cito ela, que é uma quilombola lá também, ela diz que ela gosta de plantar tudo misturado, porque quando ela vai carpir, né, quando ela vai fazer aquele manejo de diminuir a densidade ali para ter mais luz, para ter menos competição e tal, ela diz: eu estou colhendo comida. É muito bonito, e sabe esses vídeos que rola em grupo de agricultora? Gente, a coisa mais maravilhosa que tem, se eu fosse uma pessoa disciplinada, eu fazia uma coleção desses vídeos, porque tem uns ensinamentos incríveis. E aí o interessante também é que elas fazem um manejo da fertilidade do solo tão, assim, cuidadoso, que as plantas espontâneas que tem lá nos quintais delas, em geral, é comida mesmo, né, beldroega, essas coisas que o povo agora chama de punk, né, mas que elas comem, ou que a gente chama de matos de comer, sei lá. Essas plantas que foram negligenciadas pela cultura ocidental e urbana, mas que têm um sentido na cultura delas e que surge espontaneamente ali, né. Eu acho bacana, assim, tem uma agricultora, assim, que ela faz, né, essa coisa da técnica que ela chama de munchão. Eu acho muito interessante. É um mush, né, eu vi a Ana Primavera atrás de você aí.
que a Ana Primavera descreve também, eu fico até pensando como é que ela usa essa mesma palavra, assim, parecida murchão, murcho, mas é assim. E o que eu acho bonito, o jeito como ela faz, é o jeito como ela maneja, assim, a enxada, assim, de um jeito muito rápido, assim, para ir carpindo e cobrindo, assim, e fazendo esse cuidado todo. Então essa coisa, né, de, eh, voltar, né, o que a palhada, as coisas para o solo, para ter a recomposição ali, para cobrir o solo, tudo isso são práticas que elas já faziam, né, e que a gente, na verdade, foi aprendendo e trocando umas com as outras. Essa coisa da relação com as máquinas, bom, essa coisa da relação com a enxada é uma coisa que eu fico pensando muito, porque às vezes as pessoas falam de um jeito muito depreciativo, né, e é um trabalho pesado mesmo, assim, né. Mas eu vejo, assim, com elas, quando a gente está juntas lá fazendo um mutirão, assim, como tem enxadas e enxadas, né. Como assim? Óbvio, aquela que sobra para mim no final é a péssima, difícil, que está cega, que está com um cabo pesado, mas assim, como que elas, cada uma, né, tem uma enxada feita para elas, no tamanho delas, e que elas cuidam e que elas, né, que está sempre afiada, assim, como elas estão ligadas nos instrumentos de trabalho delas, né. Então a gente foi tentando também, colocar para elas essa coisa de usar máquinas que facilitassem o trabalho e tudo, mas, uma coisa que eu ainda estou pensando, talvez seja para a gente conversar mais, às vezes eu sinto que tem uma resistência em relação às máquinas, por um lado, por essa coisa de perder o controle do processo de trabalho, porque a máquina impõe um ritmo que é seu próprio, né, e que escapa um pouco delas, e a questão dessa coisa da manutenção mesmo da máquina, assim, de como é que você pode manter aquela máquina funcionando, e se sentir cada vez mais apropriada dela, porque eu vejo às vezes que muitas vezes elas usam a máquina até parar, quebrar, e aí elas, desencanam, assim. Então eu fico pensando ainda muito sobre como a gente pode pensar em processos de trabalho que sejam menos penosos, mas não numa ideia de demandar menos força de trabalho, porque eu acho que na coisa do trabalho ali, tem uma mistura muito grande do que é a experimentação, a observação, assim, e que inclusive para elas é muito difícil separar, o que é o tempo de trabalho, o que é um tempo de estudo, de análise, de aprendizado, o que é um tempo de até de lazer mesmo, assim, porque a gente, quando a gente está andando com elas, a gente está trabalhando um pouco e de repente eu acho que eu estou trabalhando e quando eu chego lá, elas na verdade estavam me levando num lugar que tem uma vista muito bonita ou na beira do rio, assim, então tem uma relação com o trabalho, que para mim faz muito pensar no que a Maria Mies, né, que é uma ecóloga feminista, né, da ecologia feminista, uma ecofeminista aí alemã, que eu gosto bastante, e que ela falava que a gente deveria pensar numa relação com o trabalho, não no sentido de, desenvolver as forças produtivas para diminuir a necessidade de trabalho e ter mais tempo livre, mas a gente mudar a nossa relação com o trabalho para que ele seja fonte de prazer e de descoberta e de conhecimento e de crescimento por si só. E claro, para que isso aconteça, o trabalho não pode ser alienado e a gente ter o controle sobre o processo de trabalho é muito importante. Então aí, justamente falando sobre trabalho, eu acho que uma outra coisa que eu aprendo com elas muito, é essa questão da retomada que elas fizeram dos mutirões. Outro vídeo aí que a gente tem também, que a gente chama de Vida em Mutirão, que elas propuseram essa coisa de organizar mutirão de mulheres, e elas têm feito isso uma vez por mês, e agora estão aí numas de intensificar, de fazer a cada 15 dias, e elas pensam muito, e elas descrevem isso no filme, como a possibilidade, assim, né, de você reúne 15 mulheres ali para, por exemplo, preparar uma área, carpir aquela área e tal, são 15 dias de trabalho que você, fez em um, né, com todas as mulheres juntas. E isso tem muito a ver, assim, com processos que necessitam ser feitos assim, né, porque se você vai carpir sozinho uma área durante 15 dias, quando você terminar lá no 15º dia, aquela primeira você já tem que voltar para lá, assim, você entra meio numa coisa, assim, de correr atrás do rabo. Então você lida com isso dessa maneira, é também um momento de troca, de práticas, de aprendizados e tal,
E elas também, assim, no mutirão tem muita conversa e inclusive na parte da tarde elas utilizam para fazer reunião, para refletir e tal. Eu tenho sentido, assim, que tem uma certa tensão nessa coisa do mutirão, assim, porque eu vejo que dependendo de onde elas são, e essa coisa que eu estava falando no início, de umas serem quilombolas, outras serem agricultoras, assim, tem uma relação diferente um pouco com o trabalho, assim. Às vezes eu sinto que tem umas mulheres que têm uma demanda, assim, sabe, que quase elas: "Não, nós vamos fazer mutirão, mas todas têm que fazer assim e nesse ritmo", sabe aquela coisa meio: "Eu vou cantando para dar o ritmo do trabalho e tal", enquanto outras pensam que é possível fazer o trabalho mais leve, né, as crianças ajudarem um pouco e tudo fluir de uma outra maneira. Elas são bastante respeitosas, assim, né, de elas dizem isso, né, quando a gente vai na área de uma, a gente tenta trabalhar daquele jeito lá, mas uma coisa que elas ressaltam de forma muito positiva é que algumas que já tinham vivenciado, por exemplo, algumas mulheres que não moram com um companheiro, ou com seu pai, ou com uma figura masculina, relataram que muitas vezes elas organizavam um mutirão e os homens vinham e não aceitavam o que era a vontade delas ou o planejamento delas de como fazer o trabalho. E que então o que elas gostavam de fazer como mulheres é porque elas tinham esse acolhimento, esse respeito pela vontade delas e todas funcionando ali naquela dinâmica, né. E eu acho que esse exercício, essa prática de como organizar o trabalho de maneira coletiva é muito bom, assim. A outra coisa, assim, acho que tem a ver com a reprodução social, assim, a gente trabalhou aí numa das fotos apareceu a caderneta agroecológica, né, que é um instrumento que a gente construiu num grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, que as mulheres anotam o destino da produção para autoconsumo, troca, doação ou venda, e aí ficou muito evidente, e a gente anota, as mulheres anotaram, né, durante um ano, e a gente foi totalizando junto com elas, e ali ficou muito evidente, a contribuição, equivalente monetário das mulheres para o consumo da sua própria família, mas da sua família estendida. Então a gente percebeu que essa questão, assim, por exemplo, de ter membros da família que estão trabalhando na cidade, às vezes com salários muito baixos, só é possível porque, tipo, quando eles vão visitar, né, os pais ou os parentes na roça, volta com o porta-mala do carro cheio, né. E isso desaparece, vamos dizer assim, na economia, essa contribuição para, inclusive, a reprodução social das cidades, porque muitos dos filhos delas, dos parentes, os meninos vão trabalhar na construção civil, as meninas vão trabalhar no telemarketing, essas coisas. Mas a gente viu também, como que na própria venda, a caderneta expressava uma relação com o que as pessoas chamam de mercado, o povo da economia solidária chama de mercado aninhado, né, quer dizer, que são mercados que funcionam com uma lógica de fortalecimento dos vínculos comunitários e não nessa ideia da competição, de ter mais lucro e tal. E a gente evidenciou isso na caderneta pelas unidades de medida, que a gente tentava, né, sistematizar as unidades de medida e tinha lá um maço, e a gente perguntava para elas: "Mas um maço é o quê? Um maço de couve é o quê? Quantas folhas tem um maço de couve?" Aí elas respondiam: depende, depende para quem eu estou vendendo", né, porque se eu estou vendendo para uma pessoa, uma mulher que eu conheço, que tem muitos filhos, que está numa situação, eu ponho mais folhas, né, se eu estou vendendo para o outro que eu ponho menos. Então, o mercado, fortalecendo e reconhecendo o que é aquela comunidade onde ele está inserido. A outra coisa, né, que a gente vê como desafio lá com elas, nessa questão da reprodução social, é como essas comunidades se reproduzirem enquanto agricultoras, assim. As jovens e os jovens vão continuar como agricultores, né? É um desafio que a gente tem, assim, a gente tem, assim, eles têm os jovens lá, os jovens têm um horizonte muito assim, sabe, de terminar o ensino médio e ir para a cidade trabalhar. A gente quer crer que uma hora elas vão voltar, né, que faz parte, assim, dar esse descolamento da família e voltar. E aí a gente tem tentado, assim, né, a gente primeiro identificava essa questão da falta de internet, né, como uma coisa de uma desconexão com o mundo, como uma questão, e aí então a gente foi trabalhando com elas lá, mas envolvemos os jovens
na instalação de uma rede comunitária de internet num dos quilombos, mas, assim, os meninos se envolveram muito com a produção, as meninas não, então é um desafio ainda, que a gente tem. A gente estruturou um curso técnico em agroecologia junto com o Instituto Federal de São Paulo, mas poucas foram participar e a gente sentiu, assim, como que para participar de um curso técnico precisaria ter uma bolsa, alguma coisa, que para elas era muito difícil, assim, abrir mão daquela vontade de ter uma autonomia econômica muito rápida. A outra coisa, assim, outro aprendizado tem a ver com essa questão da renda, né, da comercialização que eu estava comentando no início, que o que a gente fez, assim, quando elas colocaram essa demanda da comercialização para a gente pensou assim: "Nossa, acho que a gente vai ter que inventar inventar uma comercialização". E aí a gente, começou a entrar em contato com coletivos de compras aqui da economia solidária, aqui da região da Grande São Paulo, coletivos que já existiam, e fomos estabelecendo uma relação, e aí outros coletivos foram se formando, por exemplo, com núcleos de agroecologia, nas escolas, nas universidades e tal. E também, durante a pandemia, teve muito essa dinâmica de coletivos de doação que se formaram, e também 2 empreendimentos, que se reconhecem como empreendimentos agroecológicos de economia solidária, mas que são lojas que tem aqui em São Paulo. E a gente se juntou, todo mundo, numa rede, e a gente também se nomeou depois, muitos anos depois, a gente se nomeou Esparrama. A gente estava sem nome, estava em crise, com falta de nome, aí tem uma das quilombolas lá que é poeta, e aí ela falou: "Esparrama", e a gente falou: "Ah, Esparrama é o nosso nome, porque o nosso sentido, assim, o que dá conexão entre nós é a comercialização dos produtos da rama, mas é mais do que isso, porque é um processo conjunto de entender o que é esse território onde essas mulheres estão, como é que a gente fortalece a elas como agricultoras, né, e como é que a gente organiza uma comercialização que acolhe a diversidade da produção que elas têm. Porque o que a gente conhecia nas experiências anteriores era ou, dos coletivos comprarem de uma família, 2 famílias de agricultores, uma diversidade de produtos, que é um pouco a lógica, né, da Comunidade Sustenta Agricultura, dos CSAs, ou complementando com 1, 2 produtos de uma cooperativa maior, né. Então, mesmo as cooperativas, né, lá no Vale do Ribeira, tem várias, muito fortes e tal, nos quilombos, em agricultores, mas que são conhecidas por vender banana, né, e vender banana ouro não, mentira, ouro não, banana prata e banana nanica. E a gente queria era dar vazão para a quantidade enorme de bananas que elas vendem, assim, a Rama oferece 13 tipos de banana, 12 tipos de feijão, né, então elas oferecem 150 produtos in natura, 200 produtos processados, tipos, né, medicamento, ervas aromáticas, mudas, né, inclusive mudas lá da Mata Atlântica. Então a gente teve que montar aí um sistema, que ainda tem muitos desafios para a gente gerir, mas que permitiu, assim, a gente partir aí de uma comercialização mensal de R$ 5.000, quando a gente começou em 2016, para um pouco mais de R$ 18.000 por mês, agora nesse ano de 2024. Claro que esse processo envolve uma quantidade enorme de trabalho militante, mas é um trabalho militante que é de carregar caixa e a gente, né, se envolve com aquilo ali, né, a gente, sei lá, gosta também de mergulhar naquele cheiro, naquela energia da comida, mas também de ter um compromisso de entender o que são as lutas que acontecem naquele território. Bem, já falei quase metade do tempo, então agora eu quero comentar um pouquinho o que esses aprendizados, essas experiências têm a ver com a economia feminista. Eu já fui falando no meio, né, um pouquinho, mas eu queria destacar, assim, alguns conceitos. Primeiro que a economia feminista, né, assim como o feminismo, tem várias correntes e tal. Quando eu falo de economia feminista, eu estou me referindo a um processo político que tem chão aqui na América Latina, tem chão, no Estado espanhol, e que a gente um pouco se nomeia como a economia feminista da ruptura, que é no sentido
quando a gente usa essa palavra ruptura, é em oposição a uma conciliação, a uma ideia de atuar para integrar as mulheres na organização socioeconômica tal como ela existe. A gente acha que isso é impossível se a gente quiser enfrentar a desigualdade que toca todas as mulheres, né? O único jeito de integrar é integrando algumas poucas mulheres. E o que a gente quer, na verdade, é, para integrar a todas, desintegrar o sistema como ele está e construir outra coisa. Então, a primeira questão que a gente coloca é que, se muito tempo a gente falou, né, de um conflito entre o capital e o trabalho, pela apropriação do que é produzido, né, dos recursos produzidos pelo trabalho, a gente entende que a fase atual do capitalismo que nós estamos vivendo é de um conflito capital-vida, porque é mais do que o trabalho, é um conflito com as possibilidades mesmo da vida se reproduzir. Isso porque, né, as lógicas, os tempos, a aceleração do tempo do capital é contraditório com as lógicas e os tempos da própria vida. E esse desarranjo só se arranja porque o tempo das mulheres é utilizado como uma variável de ajuste. Então, essa ideia de uma elasticidade enorme do tempo das mulheres, as primeiras que acordam, as últimas que vão dormir. Como é que a gente inflexiona isso no trabalho que a gente está fazendo? A ideia não é a gente chegar com um projeto para as mulheres. A gente fala, as mulheres querem ter renda, então vamos desenvolver esse projeto com elas, vamos trazer essa planta, não sei o quê. Não, assim, as mulheres já trabalham muito. A questão é a gente entender o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo e como é que a gente integra isso e valoriza esse trabalho que elas já realizam. Esse conflito capital-vida, ele se expressa numa expansão, né, das relações de mercado para todas as esferas da nossa vida, ou pelo menos eles estão sempre tentando fazer isso, que é o que a gente, né, no movimento feminista que eu faço parte, que é a Marcha Mundial das Mulheres, a gente chama de a gente luta, né, com uma ofensiva contra a mercantilização da vida. Essa mercantilização, ela tem um jeito de operar, né, que é, por exemplo, reforçando esse mito de que a tecnologia pode substituir, né, a tecnologia, o capital podem substituir a natureza e o trabalho humano na produção do que a gente necessita para viver, né? Por que eles têm essa ideia? Aí eu vou copiar uma outra mulher que eu gosto bastante, uma estadunidense que chama Anna Tsing, que ela diz o seguinte, que os trabalhadores estão sempre, assim, o capital está sempre tentando aumentar a escala da sua produção e os trabalhadores estão sempre resistindo a esse aumento de escala, esse aumento de exploração, estão sempre sabotando, né? Sempre que eles podem, estão sabotando. Então, o que é a ideia, né, do capital para poder se expandir e escalar? É eliminar os trabalhadores, né? Eliminar tudo aquilo que é uma variável que é instável do ponto de vista deles, né? Que é a vida, que é o humano e o não humano, a vida, né? E então, por exemplo, eles pensam numa agricultura, e esse é o que eles projetam, né, essa expansão, a mercantilização na questão da produção de alimentos da agricultura, de uma agricultura 4.0, que é uma agricultura sem gente. Então, o plano deles né, ter todo um funcionamento aí da monocultura, que, né, que já funciona assim, né, cada vez com necessidade de menos força de trabalho, mais máquina, mas como é que eles podem pensar isso assim como um futuro? Como é que eles podem eliminar os agricultores se a agricultura envolve tanto conhecimento? Conhecimento do lugar onde a gente está, né, do clima, como é que está, das plantas, como é que são, como é que elas interagem. Quem tem esse conhecimento, né? Em geral, as agricultoras familiares, agricultoras camponesas e especialmente as agricultoras das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e tal. Então, como é que eles pensam isso? Não, nós vamos organizar todas essas informações em algoritmos, né, em equações matemáticas. Então, eu vou pegar todas as informações de temperatura, de tudo que eu tenha, bancos de dados e tal, rodando esses bancos de dados aí numa velocidade agora permitida, né, pela inteligência artificial. E aí isso daí vai me dizer como é que eu vou regular esse trator, esse trator
vai soltar de adubo, vai soltar de semente e tal. Então, eles pensam numa agricultura industrial realmente levado à máxima consequência, né? Como é que a gente... O que é o problema disso, né? Eu acho um problema em si, mas acho que é bom a gente refletir juntos. O problema é que esse tipo de tecnologia, ele concentra o controle em muito poucas mãos, nas mãos das grandes corporações, ao ponto de que o próprio agronegócio estadunidense, né, fica meio em crise com isso, porque é daquele jeito, assim, de um trator quebrou, você não tem o que fazer, você tem que chamar o cara que vem, o cara que vai ligar não sei de onde, se deu pau ali no computador ou no trator, você não tem como consertar um motor colocando um clips, né? Você depende de um conhecimento que é concentrado, não é especializado, é concentrado, né? E aí, frente a isso, como é que a gente resiste isso? Como é que a gente hackeia isso, né? Essa perspectiva aí de futuro sombria. É com a agricultura agroecológica, sobretudo feita pelas mulheres, porque a gente tem uma companheira aqui, que é a Natália Lobo, que ela escreveu isso, falando, olha, a horta das mulheres, né, o quintal das mulheres, como dizem preconceituosamente os gaúchos, mais bagunçado que horta de mulher. É tão diversa, é uma combinação tão própria que engana, né, que impede, que explode o que os algoritmos conseguem organizar, né? E a gente também está pensando como é que a gente pode fazer isso no nosso processo de comercialização, assim, como é que a gente pode, por exemplo, organizar essas planilhas aí que a gente faz, que as mulheres fazem as ofertas, e aí a gente lida com as ofertas, né, para fazer os pedidos, e elas só mandam o que a gente pedir. A gente fica tentando imaginar sistemas, mas a gente pensa em sistemas de código aberto e que possam acolher escolhas subjetivas, que a gente não seja definida pelo que o sistema coloca, mas que a gente possa interferir no sistema com as escolhas que a gente quer fazer, que são sempre escolhas políticas. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vai negociar coisas com, sei lá, com o governo, precisa colocar isso aqui. Eles falam, não, o sistema não deixa. O sistema não é um ser com vontade, né? O sistema é feito por um programador e tal. E a gente tem tido, né, cada vez mais assim, discussões super interessantes, né, de como esses algoritmos não só reproduzem o racismo e o sexismo existente, mas criam, né, e amplificam essas situações de exclusão. Acho que tem uma outra questão assim desse conflito capital-vida, que é uma aceleração, né, dessa questão da mercantilização para uma mercantilização que acontece na lógica do sistema financeiro, né, que é a financiarização da vida. E que um exemplo disso é a gente pensar na complexa crise, colapso ambiental e climático, né, que a gente está vivendo no nosso planeta, que isso possa ser resumido em políticas de compensação que funcionam com base em unidades mensuráveis, né? No caso do clima, os chamados créditos de carbono, que são negociados aí em bolsas de valores que também escapam aos nossos controles. Então, eles agora estão tentando, né, juntar clima com biodiversidade, então eles falam de juntar carbono com natureza, com pessoas, né, porque aí entra essa questão dos direitos humanos e tal, mas, na verdade, isso tudo tendendo a ter uma lógica, uma métrica própria, uma unidade que possa ser negociada e, desculpem, uma pequena palavra, um neologismo, uma plataformização das relações. Assim, é como se essa lógica assim, de juntar uma pessoa que demanda um serviço com quem oferece um serviço fosse o padrão das relações que se estenderia para tudo na vida, né? Então, a gente oferece esse projeto para compensação e a empresa que quer compensar se junta a ele via alguma plataforma digital, mas que tem uma expressão aí na dinâmica financeira da Bolsa de Valores. Bem, nossa, agora o tempo está andando. Vou correr. Falar mais dois aqui, dois conceitos importantes para a gente na economia feminista, que é o reconhecimento da inter e a ecodependência. Tem uma companheira do Estado espanhol que chama Yayo Herrero, que também é uma economista feminista ecológica,
que ela fala de um jeito que eu acho bem organizado, que ela diz disso que a nossa vida, né, a vida humana tem duas dependências materiais incontornáveis: a natureza e os seus limites, e a vulnerabilidade da vida humana, que faz com que ao longo da nossa vida a gente necessite de cuidados providos por outras pessoas. Quer dizer, em relação à interdependência, é a gente reconhecer que nossos corpos são vulneráveis, que a gente passa boa parte da nossa vida dependendo do cuidado de outra pessoa. Isso estoura o personagem central da economia neoclássica dominante, que é a ideia do homo economicus, né? Que o homo economicus, ele, como as economistas feministas dizem, ele parece um fungo, né? Que ele nasce pronto, maximizando suas preferências. Não, então a gente tem que reconhecer isso. Agora, a questão é que esses cuidados, justamente por eles serem ocultados, né, eles são distribuídos desigualmente. Então, as mulheres cuidam muito mais do que os homens, e as mulheres negras, indígenas, latinas, nos países do norte, cuidam muito mais do que as mulheres brancas. Tem uma distribuição desigual disso. E essa distribuição fica oculta por uma naturalização. Então, é como se as mulheres cuidam, é como se fosse um axioma: mulher cuida, né? Está dado. Então, a gente nasce e vai sendo treinada para cuidar, para estar atenta aos desejos dos outros. Então, a gente encontra relações que muitas vezes os homens não precisam nem formular o que é a sua necessidade, porque as mulheres já adivinham antes e já respondem antes, eles não precisam nem desenvolver essa capacidade. A questão é que isso daí acontece com base numa sociedade patriarcal, né? Que então não é essa questão do cuidado, ela não é sempre uma coisa boa e positiva. Ela é uma necessidade que nós temos, mas muitas vezes acontece como uma forma impositiva, né? Então, a gente vê, por exemplo, lá, né, lá na Barra do Turvo, como que muitas vezes as pessoas que estão na cidade, quando tem uma pessoa que está mais idosa, precisando de cuidado, manda lá para as mulheres rurais cuidarem. Ou demanda que uma jovem rural vá para a cidade trabalhar cuidando, né, como empregada doméstica, como cuidadora e tal. Então, é nessa relação desigual, que é de sexo, que é de raça e que também tem a ver com o rural e urbano, as mulheres rurais negras, sobretudo, funcionam como uma reserva de cuidado, como um colchão para lidar com essa contradição aí entre o capital e a vida. Como é que a gente lida também com isso no trabalho, né? Por exemplo, no mutirão, a gente ressalta muito a cozinha, a comida no mutirão, porque não sei se vocês podem imaginar, se já acontece em outros lugares, mas a gente viu acontecer lá né, gente bacana, progressista e tal. No mutirão, as mulheres que estavam na cozinha não contavam o dia delas como dia de trabalho, porque tipo, era necessário trabalhar no mutirão para poder participar dos processos de compra coletiva, e a cozinha não era considerada como trabalho. A gente achou aquilo ali assim, não é possível um negócio desse. Então, assim, no mutirão realizado pelas agricultoras, né, da rama, a cozinha é super valorizada, porque também no nosso movimento a gente fala, né, que a cozinha é o coração, sem comida não tem revolução. E a gente pensa, né, também nessa coisa do cuidado das crianças. Para mim também foi um choque muito grande, né, que eu sempre lutei pelo direito à creche, por escola de período integral e tudo isso, e as mulheres de lá colocando assim, olha, muita dúvida em relação à creche, em relação às escolas em período integral, porque elas dizem as crianças vão para lá e passam a detestar a vida aqui na roça, passam a não gostar do trabalho, passam a negar a sua ancestralidade. Então a gente, né, começou a entender e conversar com elas que assim é ter o acesso à escola, à creche, mas é outro tipo de escola, é outro tipo de creche que é integrada ali naquela comunidade. Elas até chamaram de centro de apoio, querendo lidar com isso de uma outra maneira e construir um projeto pedagógico desses espaços de acolhimento das crianças que esteja integrado ali na comunidade. A questão das idosas também é uma coisa que a gente sente, e eu acho bacana, assim, quando no mutirão elas estão, né, nessas comunidades que têm uma acolhida maior a qualquer contribuição de trabalho que você possa fazer, porque tem uma agricultora, né, a dona Isaldite, que conta no filme que
que ela fala: "Ah, a gente vai, né, a gente pensa assim: "Ai, o que que eu vou fazer lá? Eu tô um trapo". Mas aí eu chego lá e começo a fazer as coisas e me fortaleço, né. Então é também pensar nessa coisa do cuidado de uma forma intergeracional, né. Esse jeito da nossa sociedade urbana ocidental de funcionar que, f coloca as pessoas idosas para cá, coloca as crianças para cá, separa, né, cria essa fragmentação, acho que a ideia, né, que elas trabalham lá e a gente está fortalecendo e resgatando, é esse trabalho comum e intergeracional de cuidados e que sejam uma interdependências voluntárias, né, que a gente trabalhe para isso, para umas cuidarem das outras e distribuído mais igualmente. A outra questão, né, é a ecodependência, né, isso acho que vocês têm trabalhado aí nos vários módulos do curso aí, se reconhecer que nós somos natureza, né, e que a gente obtém da natureza tudo o que a gente necessita para estar vivo, né, do alimento, água, os minerais, energia e tal. E também essa ideia da natureza ser cíclica e de que o resíduo de cada processo é o início de um outro processo, é a matéria-prima de um outro processo. Um processo de regeneração que acontece num determinado tempo. A questão é que na economia capitalista, a aceleração da produção, a aceleração do tempo, impede o tempo de regeneração e aqueles recursos que seriam chamados renováveis, deixam de ser renováveis e também pela contaminação. Então, todo o trabalho que elas fazem de recuperação, de manejo da fertilidade do solo tem bastante a ver com isso, mas acho que é uma coisa que eu observo lá com elas, que eu acho interessante também, tem a ver a percepção que elas têm das mudanças climáticas, né? Que a gente fala muito, né, a gente talvez presta mais atenção na questão das secas e das enchentes, das inundações, mas elas lá, colocam muito, assim, os desequilíbrios ecológicos na relação, com os animais, porque elas, reconhecem muito, assim, os animais, assim, que plantam, né, então elas falam: "Ah, esse aqui foi o tucano que plantou", né, elas têm essa interação, assim, interespécies. Mas, assim, agora está rolando uma coisa, assim, dos animais virem e comer muito, porque elas disseram que mudou muito as épocas de floração, de frutificação. Antes elas tinham um conhecimento de plantar o arroz, por exemplo, numa época que o arroz ia frutificar quando tinha frutos na mata no redor, e elas lá ainda têm bastante mata no redor. E agora isso não está acontecendo nessa mesma sincronia, então, de conhecimentos que elas tinham, deixar de ser operacionais nesse momento de mudanças que estão acontecendo, e aí elas sentem isso, assim, elas falam assim: "Não, os macacos vieram aqui e comeram tudo", mas também coitados, eles estavam passando fome, assim, então, de entender como que essas mudanças climáticas estão mudando a forma de equilíbrio da natureza e da gente precisar repensar como é que isso daí, se dá. Acho que outra ideia é essa coisa de pensar a natureza, assim, na base do que a gente precisa para organizar a economia, tem um sentido de pensar a economia tendo como centro o que sustenta a vida, né, a sustentabilidade da vida. Começando pela natureza, passando pelo trabalho doméstico e de cuidados como uma primeira mediação da natureza, daí o trabalho comunitário e depois o Estado e o mercado, que é o que aparece, né, o Estado e o mercado que aparece na economia como o que entra no PIB, né. Então o que entra no PIB, no produto interno bruto, na verdade é sustentado por uma quantidade enorme de trabalho invisível realizada majoritariamente pelas mulheres. E aí a gente chama a atenção para essa esfera do comunitário na produção econômica, né, e é nisso que a gente atua, né, tanto na constituição da rama, da relação com a esparrama e tudo, porque a gente acha que, fortalecer esse espaço comunitário de construção econômica é um jeito da gente, diminuir a sobrecarga das mulheres, e não só a sobrecarga no trabalho direto, mas inclusive da demanda, de disponibilidade emocional permanente, assim, da atenção ao cuidado de tudo e de todos que acontece no interior da família. E também, nessa relação com o Estado, que justamente por esse processo da mercantilização que que eu falei antes, passa também por um processo de contaminação, assim, do Estado funcionando com uma lógica,
do mercado capitalista, não daquele mercado aninhado que eu estava falando. Então, a gente acha que por exemplo, esse fortalecimento do comunitário não vem no sentido de substituir o Estado ou de ser um substituto barato, da dimensão econômica do Estado, mas uma possibilidade de estabelecer parcerias público-comunitárias, nas quais a resposta às necessidades que nós temos, né, para estar vivendo aqui nesse planeta, aconteçam com lógicas, com tempos, com conhecimentos que fortalecem a construção do comum e essa comunidade que ali está vivendo. E acho que é nesse sentido um pouco que a gente aposta, que a gente empurra, e a gente vai testando aí nos limites, as contradições, empurrando, liberando, minuto por minuto, território por território. Que acho que tem uma coisa boa, né, da gente ser feminista, que a gente comemora cada mulher que se fortalece, sabe? Cada mulher que consegue sair de casa e ficar tranquila e estar ali numa reunião e participar, e a gente sentindo elas mais donas de si, assim, é um motivo de muita alegria e de muita comemoração, e isso é agroecologia também, porque afinal, como tinha aquelas fotos lá no início, sem feminismo não há agroecologia, para a gente o feminismo e o antirracismo são constitutivos dessa agroecologia que a gente está construindo. Tá bom, né? Falei muito. Maravilha, Miriam. Obrigado pela aula, viu? Uma aula muito rica, muito bonita, muito prazerosa. É muito bom ouvir sua fala, né? E eu queria informar que o nosso chat, para quem está assistindo a gente, o nosso chat está aberto para suas saudações, suas perguntas e suas felicitações para a Miriam aqui, tá bom? Então, podem mandar suas perguntas, vamos aproveitar a presença da Miriam. Ô Miriam, eu estou aqui com os vídeos que você comentou, Economia Feminista, Aprendendo com as Agricultoras e A Vida em Mutirão. Se em algum momento, de repente, você quiser aqui na aula passar alguma coisa, você me fala, a gente projeta eles aqui também. E vou deixar os links lá depois na descrição do vídeo, tá? Então, terminando a aula aqui, eu coloco os links do vídeo na descrição, para que quem está assistindo a aula e quem vier assistir possa ver esses vídeos também. Ô Miriam, eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque a gente está abrindo agora a rodada de perguntas. Você pode falar para a gente, assim, tomando como base a economia solidária, né, quais são as interfaces e as diferenças da economia, da proposta da economia feminista para a economia solidária? Se a economia feminista ela tem como fim uma outra economia ou uma economia que não seja a economia de mercado, e como que as iniciativas da SOF, como as agricultoras, elas têm caminhado no sentido de cooperativas de crédito, de microcrédito, de cooperativas populares, né? Então, para iniciar nossa rodada de perguntas, eu queria te trazer essas questões aí. Passo para você. Bom, eu não selecionei uns minutos, eu só posso recomendar a vocês, assim, que nesse vídeo, Economia Feminista Aprendendo com as Agricultoras, a gente coloca uma imagem de uma árvore que tem a representação desse processo da sustentabilidade da vida que eu comentei. Isso é porque, na economia feminista, elas usam muito uma imagem de um iceberg, né? Um iceberg é essa montanha de gelo que tem uma pontinha ali, então, que é a economia de mercado, né? E a economia realizada pelo Estado, mas que se sustenta numa base oculta e tal. Mas quando a gente foi falar disso com as agricultoras, eu falei, não, gente, eu não vou falar de iceberg com elas, vai ser nada a ver, né? E aí, então, a gente pensou numa árvore, e aí tem uma imagem aí no vídeo que a gente coloca essa árvore, um pouco essas esferas aí da sustentação da vida que eu comentei. Bem, o diálogo com a economia solidária, com os processos de autogestão. Tem uma coisa assim que a gente, nessa formulação da economia feminista, muitas vezes a gente ficava pensando assim, né, como é que a gente consegue
Se a gente pensa um jeito de superar a organização econômica existente, né, quais os caminhos que a gente tem? Então, a gente pensou que uma das coisas era reconhecer que a economia capitalista, economia de mercado capitalista, ela é hegemônica, né, ela é muito forte, né, ela tem um poder, assim, inclusive de cooptar nossas iniciativas e tal, mas ela não é totalitária, ela não é tudo. Existem economias populares que funcionam com base em outras lógicas, né, e que foi isso que a gente percebeu, assim, por exemplo, na utilização da caderneta, a quantidade de produção para o autoconsumo que muitas vezes, né, quando você vai conversar com agentes públicos, eu lembro quando a gente foi conversar sobre a emissão de DAP na época para as agricultoras e aí o agente emissor de DAP falava: "Não, mas isso aí é economia de subsistência". Então então, justamente, né, economia de subsistência, né, que faz a vida, subsistir, isso é muito bom, ótimo, né, que elas tenham um acesso a uma política pública para fortalecer essa economia de subsistência. Então, tem ainda uma ideia de achar que essa é uma economia que será superada, né, que será, que a economia capitalista vai chegar a um grau de totalizar sobre tudo. Só que a gente sabe que a gente constrói uma resistência permanente, né. Mesmo nas cidades, né, porque às vezes a gente, né, tá pensando na dinâmica nas comunidades tradicionais, no campo, mas você vê que mesmo na cidade, né, nas comunidades, nas favelas, nas comunidades periféricas, existem circuitos econômicos de fora da economia de mercado, que é o que garante as pessoas, né, conseguirem viver e estar ali, né, tendo uma vida boa, né. E sejam circuitos econômicos que têm a ver com comida, que têm a ver com festa, que têm a ver com cuidado, muitas coisas. A outra coisa é esse processo da autogestão, que é a gente, a partir dessa economia popular e dessa experiência, a gente ter uma consciência e uma decisão política de, compartilhar os recursos para produzir, os conhecimentos, a gestão de forma coletiva. E esse é um processo permanente, assim. Então, num diálogo, assim, que esse trabalho que a gente tem, né, tem com a economia solidária e que a gente, né, tem participado aí das conferências de economia solidária que estão acontecendo, o que a gente está tentando, assim, é pensar como é que a gente, abre espaços, né, cria brechas dentro das instituições públicas para que essa economia com essas características de autogestão e solidária possa existir como é. E não se adequar, poder acessar uma formalidade, por exemplo, com formato de microempresa individual de MEI, que tem uma outra lógica, uma outra dinâmica e tal. Então a gente precisa, por exemplo, pensar essa questão, da reprodução social, da seguridade social das pessoas que estão envolvidas nessas experiências, de forma mais coletiva, e não só responsabilizando aquelas experiências. Por que que eu estou contando isso? Porque muitas vezes eu converso com mulheres que participam de experiências de economia solidária, e aí quando elas vão contar, né, as coisas que elas gostam e tal, tem a ver com relações de trabalho respeitosas, né, que não são humilhantes, degradantes, assim, que não impõem um ritmo, uma extração da força de trabalho muito grande, mas tem a ver também com a possibilidade de acolher essas necessidades de cuidado que as mulheres têm. Então, essa coisa de, se meu filho fica doente, eu posso, né, assim, de repente não responder ao trabalho ali naquele negócio, porque eu preciso cuidar do meu filho e as outras companheiras vão dar conta, elas vão entender. A questão é que nesse vão entender, às vezes a gente vai tensionando muito, né, porque na verdade esse cuidado em relação ao filho, ou poder se ausentar ali do trabalho, deveria ser uma responsabilidade que a gente compartilhasse na sociedade, e não aquele grupo unicamente. Não sei se dá para acompanhar um pouco o que eu estou querendo explicar, assim, é que a gente vai, claro que é melhor que esse desafio, essa responsabilidade seja trabalhada num grupo e não no interior só de uma família,
mas também é uma responsabilidade muito grande para um grupo só. A gente tem que pensar em um sistema de segurança social que acolha essas mulheres, que quando elas estão doentes ou que elas precisam cuidar de alguém que está doente, elas possam se ausentar do grupo e ter um rendimento próprio, né, e o grupo poder acolher outras mulheres e tal, e não nessa ideia de dividir o trabalho entre o próprio grupo. Então essa ideia de construir uma seguridade social que acolha as pessoas, né, que seja universal, mas acolha essas formas diferentes de trabalho, é um desafio que a gente precisa construir ainda. A outra questão que a gente tem enfrentado, tem a ver, por exemplo, com essa questão, da legislação do registro dos produtos transformados, né, dos produtos processados pelas mulheres, que mesmo que a gente tenha conquistado, por exemplo, uma normativa dentro da Anvisa que reconhece os empreendimentos da economia solidária, os empreendimentos familiares, e a cozinha como um espaço de processamento, um espaço de produção, a gente vai ver que quando as mulheres vão ganhando um pouquinho aumentando a sua comercialização, vai tendo uma exigência de regramento sanitário que é muito difícil, assim, de você conseguir cumprir, assim. Então a gente precisa, pensar em transições, pensar se é isso mesmo ou se essas regras sanitárias têm a ver com circuitos de produção, comercialização que são mais longos do que os de fato acontecem, né. Então assim, colocar o Estado a pensar sobre essas situações e construir alternativas, assim, eu acho que isso que é o diálogo aí que a gente faz com os processos de autogestão, assim. E essa coisa de pensar, de romper com essas divisões hierárquicas do trabalho, né, porque a gente, né, como feminista, né, desde a economia feminista, a gente coloca muito em questão essa divisão sexual do trabalho em que separa e hierarquiza o que são as funções, consideradas no mundo da produção atribuídas aos homens e mais valorizadas, e as atribuições em relação ao cuidado, menos valorizadas e atribuídas às mulheres, né. E que o que a gente sabe que, na verdade, acontece na sociedade nossa é as mulheres estarem no mundo da produção, mas estarem, né, como se fosse uma ajuda, como se fosse complementar, e acumulando isso com dos trabalhos do cuidado da reprodução. Então, a gente quer romper com essa forma de organização do trabalho, que é uma divisão sexual do trabalho. Aí no diálogo com a autogestão, a gente quer romper com uma divisão intelectual do trabalho, em que algumas pessoas formulam e têm a noção do que é o produto inteiro, enquanto outras pessoas têm uma relação com o trabalho que é alienado e que é fragmentado, que só olha para um pedaço ali, né. Claro que na produção agroecológica, as coisas não acontecem assim, isso é o que eu estou o tempo todo contando o que eu aprendo com as mulheres, de como é que elas, estão ali observando, experimentando, na sua produção o tempo inteiro, assim, uma quantidade, de conhecimento, assim, é um negócio impressionante, assim, e essa criatividade toda que elas têm, assim. Mas, quando a gente vê o trabalho como ele se organiza na cidade, assim, a gente vai tendendo para essa coisa de um trabalho mais alienado, né. Então acho que na discussão com a economia solidária, com a autogestão, a gente vai encontrando saídas por aí. Bem, a outra pergunta não, a gente sim, a gente quer desmercantilizar a vida. Não só a economia, mas a vida toda, né, porque a lógica de mercado está organizando a nossa vida toda, né, a nossa subjetividade. Pensa bem, a questão agora não é só o nosso tempo de trabalho remunerado, a questão agora é que o nosso tempo de trabalho considerado livre, a gente vive totalmente em função da economia de mercado. Antes tinha a ver com essa coisa da indústria do entretenimento e tal, agora tem a ver com essa coisa das redes sociais, das pessoas ficarem o tempo inteiro ali, capturadas pelas redes sociais, que vão, dizendo, né, o que é que a gente tem que pensar. Eu acho muito louco, eu nem tenho rede social nenhuma e meu telefone fica me mostrando há 5 anos atrás. Eu falei: que é isso?" Aí eu vou olhar, tipo, ele está querendo dizer o que que eu tenho que me lembrar de 5 anos atrás? E aí a gente fica ali, cada interação que a gente tem, na verdade, a gente está produzindo informação, está produzindo dados
que é uma forma, né, como essa economia está organizada nesse processo de mineração de dados e de gestão desses big dados aí, né, desses big datas. Então a gente está aí nessa onda de tentar resistir, né, a essa economia de mercado e para isso a contraposição é a gente estar presente, né, estar inteira, estar construindo relações, estar apostando por aí. Sobre essa questão, né, do crédito, a gente, sim, tem muitas experiências, assim, bom, desde a gen bom, nós queremos muito abrir uma conta na Cressol, a Cressol está se organizando lá na região também, mas o que eu acho interessante, como é que elas têm essa coisa da cultura de fundo, né, e de um fundo de solidariedade, assim. Então elas, por exemplo, começaram a participar, né, elas estão cada vez mais conhecidas e tal, então elas são convidadas a fazer uma fala num lugar, e aí o lugar paga uma grana para elas, elas convencionaram lá que tem um valor de uma diária, e o que vai a mais, elas foram juntando num fundo, e aí elas estão inventando coisas de lidar com esse fundo, assim, desde, né, aquela mulher que está numa situação difícil de pagar uma conta, porque isso é uma outra questão, assim, que eu estou muito impressionada, assim, como que o endividamento é uma maneira de controlar e de empurrar as pessoas para uma, assim, uma intensidade no trabalho, assim, que muito grande, assim. Então parece isso, tipo, né, eu fico pensando, por que que uma pessoa que trabalha de Uber acorda de manhã e vai trabalhar e fica trabalhando até 10 horas da noite, né? Supostamente ele não tem um patrão, mas ele faz isso. E ele faz isso não é no sentido de melhorar de vida, é de pagar as dívidas, né? Assim, o endividamento funcionando como um motor aí dessa forma de extração do trabalho. E isso a gente vê lá também, assim. E muitas vezes esse endividamento tem a ver com questões de saúde, né? Então, com a falta de um sistema público de saúde que dê conta. Então, por exemplo, a gente vê muito lá situações de a mulher consegue até ir na consulta, aí o médico pede um exame, e aí o exame, só vai fazer dali a 3 meses. Não, mas se você quiser, você pode fazer aqui do lado, na clínica privada e tal, e aí então elas ficam desesperadas atrás dessa grana e tal. Então, assim, tem essa coisa tá vendo como não adianta a gente só resolver a vida da rama ali, realmente a gente tem que mudar a sociedade como um todo, assim, porque a existência de serviços públicos de saúde, de educação pública, né, tudo isso é super necessário para a gente conseguir, dar conta e da vida. Então, sim, né, talvez menos, né, a gente essa questão do crédito para o investimento na produção também é uma questão que a gente se pergunta muito, porque o crédito, ele tem uma lógica que você vai receber o crédito, você vai fazer um investimento na produção que vai aumentar, né, a sua produção ao ponto de você conseguir pagar o crédito e, sei lá, melhorar de vida, receber mais e tal. Mas muitas vezes a gente vê que nesse circuito do crédito isso daí não acontece, mal e mal dá para as pessoas pagarem o crédito que elas já receberam, né. E aí o que a gente encontra nisso é que, muitas vezes o crédito funciona como um dinheiro que passa pela mão da agricultora, mas na verdade onde ele termina é na casa, né, na casa agrícola lá, né, na loja onde ela compra os insumos e tal. E aí uma das coisas que a gente vê é porque o crédito ele está focado no que você vai comprar, nos insumos ou nos equipamentos ou na estrutura, mas ele não olha para o trabalho, né. Então elas contam para a gente, assim, por exemplo, você faz um investimento, mas até esse investimento começar a render, você não consegue viver daquilo ali, então você tem que trabalhar no emprego doméstico, em outras coisas e tal, para conseguir ter a sua renda. Aí você não consegue investir ali naquele galinheiro, cuidar das galinhas, ou cuidar da horta, que seja, aí aquilo demora mais para render. Então, como é que a gente pode colocar essa questão do trabalho dentro disso? Então, até a gente tem uma política que a gente executa aqui na SOF, dentro da TER, que é de fomento rural, que tem coisas muito interessantes.
inclusive entra essa questão do pagamento de horas, mas é o pagamento de horas se você contrata outras pessoas, né? Não tem uma valorização, um pagamento de horas para a própria agricultora que está cuidando ali. Então, a gente acha que ainda precisa melhorar essa ideia do que é um aporte financeiro para aquela produção deslanchar e acontecer. E a gente encontrou agora, quando a gente voltou, porque a gente fez a TER, né? Aí a gente teve o golpe, a gente parou, a gente ficou concentrada na Barra do Turvo. Agora, nesse novo governo, teve uma nova chamada pública, a gente entrou, foi selecionado, a gente voltou a trabalhar não só no Vale do Ribeira, como no Sudoeste Paulista, ali em cima. E aí a gente encontrou muitas mulheres assim que, durante esses anos de desmontagem da política pública, de não ter PA, nada, que elas não deram conta de continuar como agricultoras e foram trabalhar como assalariadas. E aí, como é que a gente faz essa volta, né? Como é que faz essa transição a voltar a ser agricultoras, né? Porque elas ficam trabalhando de agricultoras de final de semana, né? Ou à noite e tal, assim. E que é muitas vezes onde acontecem acidentes e tal, porque é aquele trabalho intensivo ali naquele tempo. Então a gente precisa pensar assim um pouco também de como é que a gente faz essa transição em quem quer voltar a ser agricultora, como é que a gente faz a transição à agroecologia, que financiamento é esse, né? Porque as empresas que produzem agrotóxicos não pagam impostos, né? Mas elas também não se responsabilizam pela descontaminação, desse modo de fazer agricultura no solo, na água, né, como é que você recompõe um sistema, né? Isso é muito a gente vê muito lá na Barra do Turvo, porque tem áreas, né, principalmente nos quilombos, que é cercado de mata, que é muito mais rápido para você conseguir ter um equilíbrio ali de produção. Tem outras áreas, né, outras agricultoras que é cercado de pasto, nossa, é uma dureza, assim, é formiga, é combate das formigas ali direto, assim, então fica muito evidente para a gente lá, assim, como que não dá para você fazer agroecologia num sítio só. Ou até dá, mas com muito trabalho, com muito recurso externo e tal. Então, realmente a gente precisa, pensar em territórios agroecológicos, assim, em zonas, assim, que a gente proteja, né, que seja livre de agrotóxico, né, que a gente consiga fazer manejos comuns, que a gente circule ali, por exemplo, a recuperação, aí a compostagem, as coisas que estejam. E aí, junto com essa ideia de territórios livres de agrotóxicos e tal, a gente fala também em territórios livres de violência contra as mulheres, assim, porque a gente acha, tanto aquilo que eu comecei a falar lá no início, assim, de que as mulheres têm um conhecimento, uma vontade de ser agricultoras que muitas vezes é cerceada pelo patriarcado, por relações de opressão, seja relações conjugais, seja relação na comunidade e tal, que né, é importante elas estarem como seres plenos, né, para também serem agricultoras plenas, né, que essa coisa, né, da violência, dessa relação abusiva e tal, tira a energia vital das mulheres, né, que é uma energia que está colocada ali na agricultura. E aí a gente, né, a gente vê também muitas delas que se envolvem na agricultura, na agroecologia, como processos de regeneração, de reconstrução, não só daquela área, daquelas plantas, mas de si mesmas. Ótimo, Miriam. Obrigado. Chegaram aqui algumas saudações. Ana Paula Melo, Ana Paula Gomes de Melo escreve maravilhosa aula. Que bom conhecer um pouco da experiência da Miriam Nobre. Obrigado, Ana Paula. A Ângela Santos também te manda uma saudação. Que alegria encontrar a Miriam. Boa noite, com tanta leveza e sabedoria. Grande abraço, Miriam. Obrigado, Ângela. E a Cris também te manda uma saudação, Miriam. Obrigada, Miriam. Sempre bom te ouvir e refletir sobre as nossas construções necessárias para enfrentar o conflito capital-vida. Nossa, é que eu fico aqui fechada nesse Você consegue ver? aquário. Eu vejo aqui, mas eu tô achando que a Cris e a Ângela, que são mulheres maravilhosas que eu conheço, assim.
Aham. que nossa, a Cris é uma maravilhosa que vocês tinham que trazer aqui. Uma experiência incrível, né, sobre construção de cooperativa lá num assentamento no Paraná. Se é a Cris que eu estou enxergando, está tão pequenininha aqui, mas eu acho que é ela sim, e espero em breve ela vai ser aluna aí da Unicamp também, então perto de vocês. E acho que a Ângela, se é que Angela sabe, Santos. estou pensando lá de São José dos Campos também, que é uma companheira numa luta antiga contra o Banco Mundial. Essas pessoas boas, assim, que mantêm essa persistência, assim, de denunciar essas instituições financeiras multilaterais, o que elas fizeram com nossos países. E agradeço também as pessoas que eu estou conhecendo aqui agora e pelas turmas que acompanham vocês. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aqui pelo chat, mande, por favor. Vamos aproveitar a presença da Miriam aqui com a gente. Miriam, eu vou te fazer mais uma pergunta. Talvez seja a nossa última pergunta da noite, né? Bom você ter tocado nessa questão do crédito versus endividamento, né? Das armadilhas, das potenciais armadilhas que isso pode trazer, né? Para os agricultoras, agricultores. Questão das relações aí de repente, colocar a terra como garantia, né, nessas dívidas e acabar perdendo sua terra, ou enfim, perder a sua liberdade, né, até ficar cativo dessas dívidas, né, que é um processo antigo que a gente já conhece no país, né, que é ficar cativo das dívidas, né, no meio rural. E aí eu queria te perguntar se eventualmente você acha que moedas locais, criação de uma lógica de moedas, né, para que as comunidades locais se protejam dessas armadilhas, se você acha que isso é possível. Eu acho que, incentivar outras formas de relações econômicas que não passem necessariamente pelas moedas, eu acho sempre bom, porque a gente chama de moedas locais, eu tinha vontade de chamar de outra coisa, assim, de sei lá, não sei que nome dar. Mas, por exemplo, as agricultoras lá da Rama, contaram com o apoio, com o trabalho de mulheres da Esparrama, da nossa rede, para fazer o seu logo, o seu rótulo e tal. E elas, agricultoras, pagam com produtos, todas as vezes, assim. Então essa coisa da troca, né, desses circuitos econômicos não monetários, assim, eu acho sempre bom, assim, sempre não precisa necessariamente ter uma conversibilidade. O que é bacana da coisa das moedas locais é porque tem um movimento em torno disso, né. E a gente, faz essa coisa de concentrar um pouco, é um pouco mais maior do que essa articulação rama-esparrama, né, porque de repente pode funcionar numa cidade, ou pode funcionar num evento, como por exemplo quando a gente organiza feiras aqui, né, a Associação de Mulheres da Economia Solidária aqui de São Paulo, quando elas organizam a feira, elas usam uma moeda que permite a elas circular ali entre os vários empreendimentos e tal, às vezes de um jeito mais facilitado do que se elas forem trocar diretamente. E é desse jeito também que permite a elas sistematizar e recolher uma contribuição para também elas terem um fundo que permite a elas também fazer investimentos na produção, também lidar com questões que elas tenham e tal. Acho que é importante também, internacionalmente, a gente fazer trocas comerciais com outras moedas que não seja o padrão dólar, né, que acho que era uma expectativa que a gente tinha também com o BRICS, da gente poder usar com, né, o banco do BRICS, né, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, da gente conseguir ter moedas de intercâmbio que não passem pelo dólar, que não passe porque essa moeda, esse padrão, né, não é só um padrão econômico, é um padrão geopolítico de imposição imperialista sobre nós. Então, aí todas essas formas de moeda que saiam do controle hegemônico e que permitam
uma circulação mais autogestionada sempre é bacana. Porque mesmo, por exemplo, mesmo as cooperativas de crédito e tudo, aí a Cris tem que vir mesmo nessa aula de vocês aí, que ela que manja disso. Mas, eu lembro quando a gente estava tentando construir uma política de crédito voltada para as mulheres, né, no primeiro governo Lula, assim, a gente estava inclusive discutindo com o sistema Cressol, e eles falavam muito das imposições, né, do Banco Central, limita isso, limita aquilo. Eu falava: "Nossa, mas poxa vida, até o próprio recurso que a gente coloca, né, dentro da cooperativa, a gente ele é um recurso que a gente coloca e ele entra dentro dos marcos da gestão, do Banco Central, assim, tão restritivas, assim, né". Fiquei com vontade da gente pensar outros sistemas, assim, né, de circulação, assim, que a gente vá criando aí essas economias paralelas tão subsidiárias, né, mas que vão permitindo a gente exercitar outras formas de funcionamento econômico. Obrigado, Miriam. Miriam, então, eu vou te convidar, aqui a gente já está 1h30, né, na nossa aula. Eu vou convidar você para fazer suas considerações e encaminhar a gente para o encerramento, né, te agradecendo enormemente aí. Já vamos aqui fazer o convite para a Cris vir aqui falar para a gente da experiência dela, falar da questão do Banco Mundial também, né? Acho que é super importante a gente pontuar essas instituições aí que trabalham para o desenvolvimento, mas, né, enfim. A Cris faz um comentário aqui: construir um financiamento para fazer a agroecologia é um desafio. Você quer comentar? Então, realmente ela precisa vir, hein. Porque acho que ela tem muita experiência nisso, porque justamente, essa lógica dos bancos, né, de que você tem uma previsibilidade, né, para te dar segurança no investimento, né, que essa previsibilidade tem a ver com o tempo da resposta, que é o que a gente não quer ter como referência na agroecologia, né, porque, de repente, a resposta pode vir. A agroecologia tem muito, né, dos processos políticos, assim, né. Aí eu lembro quando a gente estava, eh, analisando, né, as experiências, os empreendimentos de economia solidária, que aí um estudioso da área falou: mas os empreendimentos das mulheres, eles, são os de menor tempo, né, assim, tipo, os que têm menos persistência, vamos dizer assim". Aí eu falei: mas não dá para você saber se essas mulheres aí já não passaram por várias experiências de economia solidária e que essa, na verdade, tem a ver com uma intermitência da vida, né, delas estarem numa iniciativa aqui e depois serem puxadas por iniciativas de cuidado e depois voltar para outra coisa. Então, se eu olhar como um resultado limitado aquele grupo ali naquele tempo, eu vou dizer que não teve resultado, mas se eu tiver um olhar sobre um tempo mais longo, eu vou ver que aquele resultado foi desencadear lá na frente. A agroecologia tem a ver com isso também, né. E é muito difícil você quantificar e monetarizar tudo e estabelecer relações de causa e efeito tão imediatas assim, como muitas vezes o sistema financeiro quer planilhar, planilhar tudo. E acho que a gente fica tentando aí resistir ao planilhamento da vida, assim, né. E claro, garantindo a gente, né, também quer garantir boas condições para as pessoas viverem, assim, e eu escuto, assim, relato, por exemplo, de uma quilombola que falou, assim, para ela como era importante vender a produção dela e poder comprar um sapato para a filha. Ela conta que idade ela tinha quando ela teve o primeiro sapato, sabe, assim, não estou negando toda essa necessidade, né, da gente, inclusive, ter dinheiro, né, que nessa economia capitalista que a gente vive, não estou negando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ir fazendo outras experimentações, alargando outras possibilidades e tentando mesmo, né, exercitar isso aí de ter a sustentabilidade da vida no centro da organização socioeconômica aí. E acho que uma batalha que a gente precisa fazer, né, para terminar mesmo, de verdade, é a gente disputar bastante o sentido do que é agroecologia.
né, assim, eu acho que cada palavra, né, cada processo político desse vem acompanhado de sujeitos políticos que os defendem, né. Então, quando a Via Campesina propôs o princípio da soberania alimentar, assim, esse princípio tem uma força, porque tem a força da Via Campesina, ele não existe separado, né. Então a agroecologia, esse jeito, né, de pensar, de produção, né, na agricultura cada vez mais próximo da natureza, tem a ver com esses sujeitos políticos que fazem agroecologia, que às vezes nem nomeiam assim. E é importante a gente defender isso, de apropriações desse termo, que às vezes tem um sentido mais de esvaziar o seu conteúdo político de enfrentamento a essa ordem capitalista, patriarcal e racista. E obrigada, gente. Boa noite. Miriam, nós que te agradecemos grandemente sua presença aqui, sua aula maravilhosa. Eu queria encerrar aqui. A gente tem muitos jovens que assistem aqui às nossas aulas, né? Muitos estudantes ainda, pessoas que têm afinidade com a agroecologia. Então, eu queria deixar para a gente finalizar, né? Uma pergunta que foi a Zaira, né, Miriam, que é uma quilombola com quem você trabalha, uma senhora, você comentou, Zaira é o nome dela, né? Então, Zaira. Zaira, então, eu queria deixar principalmente para os jovens, né, que é a pergunta que a Isaíra fez, né, que é se a agroecologia para você é trabalho ou é compromisso, né? Então, eu queria deixar essa pergunta que a Zaira trouxe, desse conhecimento ancestral, né? E deixar essa pergunta para a gente, né? Se a gente está aqui a trabalho ou é compromisso. E agradecer grandemente a Miriam pela aula, pela presença. Miriam, uma boa noite para você, viu? Muito obrigado. Agradecer a todas e todos que estão aqui presentes e dizer que a gente se encontra numa próxima aula aberta em agroecologia. Uma boa noite. Um abraço. Tchau, grande abraço. Encerrei a transmissão aqui.